falar um pouquinho de onde surgiu a ideia de falar desse tema, né? O Tony sabe que às vezes eu gosto de falar umas coisinhas um pouco diferentes, né? E esse tema surgiu porque sempre que aparece na mídia, na televisão, no cinema, algum tema um pouco mais espiritualizante, vamos dizer assim, né? Acaba suscitando a curiosidade das pessoas a respeito desse lado um pouco mais espiritual, né? Saindo um pouco da rotina da vida material. E mais especialmente, ultimamente que a gente viu, o próprio Netflix lançou agora uma série que é intitulada Vida Após a Morte, né? E a partir desse Vida Após a Morte, começa a curiosidade das pessoas, né? Apesar da morte ser um fato do qual ninguém vai fugir, né? Começa a surgir novamente a curiosidade das pessoas a respeito desse tema. E nesse documentário da Netflix, não é exatamente somente sobre experiência de quase morte, ele fala de mediunidade, fala de percepções de pessoas que estão próximas à morte realmente, né, e acabam morrendo, mas já começam a ter um contato com pessoas que já estão do lado de lá da vida. Mas no primeiro capítulo, né, no primeiro episódio dessa série do Netflix, ele é bastante específico, né, e fala dessa tal experiência de quase morte. Né? E é bom a gente ressaltar que esse é o quase, né? Porque nessa história do quase, as pessoas voltaram a dizer a sua experiência, voltaram para dizer quais foram as suas percepções. Então a gente vai fazer aqui algumas comparações com o que é a visão da ciência, algumas coisas que são comparações da visão espírita e algumas diferenciações de fenômenos que não são exatamente a experiência de quase morte. Por exemplo, é muito comum quando as pessoas começam a falar dessa temática, falam, por exemplo, em letargia, né? O que é a letargia? A letargia é uma perda temporária ou completa, né, da sensibilidade do movimento de algum membro por uma causa essencialmente fisiológica, ok? Dificilmente, às vezes, a gente consegue identificar exatamente a origem daquilo ali, mas muitas das vezes leva o indivíduo a um estado mórbido. E aí faz com que as suas funções vitais estejam tão atenuadas, mas tão atenuadas, que chega a parecer que aquela pessoa está efetivamente morta. E aí você tem a aparência efetiva de morte, né? E quando isso acontece, as pessoas ficam até receosas. Será que morreu, não morreu, né? Esse é o motivo pelo qual existe, por exemplo, hoje os velórios, né? Não é só apenas uma cerimônia cultural, mas é uma cerimônia que surgiu muito desse tipo de situação, ou seja, ter certeza que a pessoa morreu para saber se pode enterrar o corpo ou não pode, né? O meu bisavô, ele contava uma história interessante, né? Que um grande amigo dele faleceu e ele foi convidado, né, para o velório, para o sepultamento daquela pessoa, e por ser uma pessoa muito próxima ao suposto morto, né, suposto defunto, ele foi obrigado de segurar uma das alças do caixão. E quando já estava quase para descer o caixão, eis que o suposto morto bate por dentro do caixão, né? Metade das pessoas do velório saíram correndo, assustadas, por invés de ter a alegria de saber que aquela pessoa não morreu, porque o morto voltou para o morto. E é claro que soltaram, né, ali as presilhas e a pessoa estava viva, ou seja, mesmo após a cerimônia do velório, deve ter sido uma cerimônia bastante rápida, né, fez com que ele voltasse daquele processo letárgico e aí pudesse efetivamente estar vivo, vamos dizer assim. Existem diversos relatos de pessoas que depois de mortos foram fazer a exumação do cadáver e o cadáver estava em outra posição, sinal de que elas acabaram passando por esse tipo de experiência. Mas isso quer dizer o seguinte, é possível acontecer? É normal? É corriqueiro? Não. Isso é EQM? Também não. Vamos caracterizar EQM um pouco mais à frente. E algumas pessoas também elas confundem a letargia com a catalepsia. A catalepsia patológica ocorre em determinadas doenças nervosas, às vezes por questões de debilidade emocional, às vezes até por questão de intoxicação. Mas existe uma diferença muito clara entre a letargia e a catalepsia, né? Eu sei que algumas pessoas confundem uma coisa e outra, é que no fenômeno da letargia você tem esse amolecimento, né, da pessoa e faz com que ela tenha efetivamente a aparência de um morto recente, né? Quando na catalepsia você tem um enrijecimento de membros. Tá bom, mas onde é que fica a diferença disso para a experiência de quase morte?
tanto na letargia quanto na catalepsia, você tem algum problema de ordem fisiológica, você se vê diante desses fenômenos de incapacidade motora do seu corpo, e aí, mas você está totalmente consciente daquilo que está acontecendo, você se sente ainda ligado ao seu corpo, ou seja, você está simplesmente na incapacidade de manifestação da sua vontade através do seu corpo. É diferente daquilo que nós tiraríamos, vamos falar sobre a EQM, na experiência de quase morte. Mas para que a gente possa traduzir e entender isso um pouco mais do ponto de vista espírita, né, como o público aqui tende a ser mais heterogêneo, é importante que a gente caracterize um pouco aquilo que nós chamamos do ser encarnado. Né? O que seria o ser encarnado do ponto de vista da doutrina espírita? Né? É claro que toda religião que busca e entende a vida após a morte, de alguma forma entende que nós usamos um corpo, num dado momento, através desse fenômeno que chamamos morte, algo que habita esse corpo sai dele, podemos chamar de espírito, outros vão chamar de soma, outros vão chamar de alma, outros vão dizer que é espírito é alma encarnada, mas a gente não deve se perder na semântica. Né? O que a gente está imaginando? Existe algo que é um corpo, que na verdade é um instrumento da minha vontade, e qualquer crença um pouco mais espiritualizante acredita que um dia nós largamos este corpo e nós vamos para algum lugar. Pode ser algum lugar melhor, pior, seja lá o que for. Cada um tem a sua concepção, mas que no fundo quer dizer o seguinte: eu não sou um corpo. Eu utilizo um corpo enquanto instrumento da minha vontade ao longo da minha trajetória terrena. Isso é pacífico em qualquer crença espiritualizante. Porém, a doutrina espírita ela traz um terceiro elemento, que é primordial ao entendimento dessa mecânica espírito-corpo. É um elemento que nós chamamos de perispírito, um elemento intermediário entre o corpo e o espírito. É aquilo que efetivamente vai caracterizar a minha individualidade no momento em que eu, de forma definitiva, deixo o meu corpo. Então, do ponto de vista espírita, quando dissemos, eu vi alguém que já estava morto, nós estamos ali vendo algo que representa a personificação daquele espírito, que tem a forma que aquele espírito se apresenta, que na verdade é aquilo que nós chamamos de perispírito. Então, no momento em que nós nos encontramos encarnados, nós temos essa tríade intrinsecamente ligada, corpo, espírito e perispírito, que por ocasião do desencarne, eu acabo largando aquele corpo físico e vou seguir, eu espírito, mas ainda com este veículo intermediário que passa a ser o veículo de manifestação da vontade do espírito, porém fora do corpo físico. Esse é um conceito importante que a gente tenha, por isso é preciso trazê-lo aqui logo no início, para que a gente possa contextualizar a percepção do próprio espírito e como esses fenômenos acontecem, ou seja, até que ponto é a morte efetiva e o cara vai e não volta, ou até que ponto é essa experiência em que o cara pode sair um pouquinho e depois voltar. Antes da gente entrar na EQM, é importante a gente perceber que isso é um fenômeno natural, a EQM, e nós fazemos um outro fenômeno razoavelmente natural também, que é o próprio sono. Durante o momento do sono, nós temos a capacidade de nos afastarmos um pouco, afrouxarmos os laços com o corpo físico e nos deslocarmos em relação ao corpo. Quer dizer que nós ainda estamos ligados a esse corpo físico, ou seja, esse elemento intermediário, esse perispírito ainda encontra alguns elos de ligação, que nós não vamos entrar no detalhe porque hoje não é um estudo sobre perispírito, mas esse elemento intermediário ele continua ligado ao corpo de alguma forma. O que nós temos é um afrouxar de laços. Então, toda vez que nós dormimos, nós estamos diante de uma possibilidade de um ensaio, de um desdobramento. Você está dizendo que todo sono, então todo sonho que eu tenho é um desdobramento? Não necessariamente. Não necessariamente. Aquilo pode ser, eu posso estar ainda ligado muito ao meu corpo físico e aí ter impressões mesmo do meu subconsciente que ainda estão comigo ali,
Ou eu posso ter um afrouxamento maior desses laços, e aí sim, eu vou ter um certo afastamento desse corpo e que, de certa forma, eu passo a estar menos limitado aos meus 5 sentidos, famosos 5 sentidos do corpo físico. Então, o que a gente pode perceber é que, na medida em que o espírito consegue, de alguma forma, se afastar um pouco deste corpo, ele não está mais limitado aos sentidos desse corpo. Nós vamos buscar essa conclusão até do ponto de vista médico, fisiológico, patológico, quando a gente entender um pouco a EQM um pouco mais à frente. Mas aí o que a gente pode ter quando a gente se desdobra, vamos chamar assim? Nós podemos ter contatos com o outro lado, nós podemos ter um certo caminhar, por exemplo, estou dormindo na minha cama e eu posso andar pela minha casa desdobrado e ver o que está acontecendo na casa, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu ainda não estou efetivamente morto, eu não estou ainda efetivamente desencarnado. O que facilita ou não essa possibilidade de realizar esse movimento de sair do corpo? Uma série de fatores, alguns deles até mesmo fisiológicos. Por exemplo, se você teve uma refeição muito pesada um pouco antes de dormir, se você teve muito estressado, você faz com que o seu corpo tenha que organicamente trabalhar muito, por algum motivo, faz com que haja essa dificuldade de você se afastar. Mas você pode ter no outro dia um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, menos despreocupado, passar por essa experiência, né? E é curioso também que algumas pessoas relatam, eu já passei por isso também, né? Quando você tem aquela sensação de acordar de um sonho, parece que você foi jogado dentro do corpo, né? Parece que você despencou e ali acorda às vezes até meio trêmulo, né? Às vezes até com cãibra, eu já fiquei com cãibra na perna e tudo, assim, acordando no meio da madrugada. Na verdade, o que eu estou fazendo é voltando, apertando novamente esses laços em relação ao meu corpo físico. Beleza, dito isso, a gente pode dizer o seguinte, isso também não é EQM, porque eu não estou diante de um fenômeno de quase morte. Eu não estou na iminência da morte e não estou tendo percepções claras e conscientes, 100% conscientes daquilo que está me acontecendo. E também no fenômeno do sono, muitas das vezes quando nós voltamos, nós esquecemos também esse sonho, melhor dizendo, desculpe, esse sonho. E às vezes pode passar uma semana depois, um mês depois, eu lembro que naquela noite eu passei por aquela experiência. Então é uma experiência onde o seu nível de consciência acaba variando muito em relação à experiência. E a gente não espera morrer quando dormir, né? Então, pode ser até que um dia a gente desencarne dormindo, mas de maneira geral, a gente imagina que você vai passar por isso várias vezes, quase todas as noites, e você mesmo já interpreta isso como um fenômeno natural. Por mais que você não tenha, às vezes, uma explicação espírita desse fenômeno, você passa por ele sem susto, né? Porque você faz isso quase que toda a noite. Beleza, então a gente falou um pouquinho aqui que letargia, catalepsia não é uma experiência de quase morte. E nós falamos também que a EQM não é também um fenômeno exatamente como o nosso sono, como o nosso sonho. É claro que algumas pessoas também, no seu desdobramento do sonho, ou do sono, melhor dizendo, conseguem perceber o próprio corpo. Isso também é comum, né, acontecer. Mas é uma coisa que não acontece por conta de um evento essencialmente traumático. Na grande maioria das vezes, quando nós formos falar de EQM, a gente vai estar falando de alguma coisa essencialmente traumática por algum motivo. Ou seja, é uma situação onde eu não estava relaxado, esperando o soninho chegar, e de repente acontece algo de maneira abrupta. Essa maneira abrupta pode acontecer por causa de um acidente, né? Se vocês forem se interessarem lá pela cena pelo documentário do Netflix, ele fala, por exemplo, de uma situação de afogamento, né? Existem diversos relatos, por exemplo, de acidente. O Lars Grael, né, que foi um caso bastante conhecido, né, aquele velejador que perdeu parte da perna, ele passou por uma experiência de EQM também. Existem diversos relatos que a gente pode buscar na internet que vão te traduzir algumas similaridades e algumas diferenças, mas é um fenômeno que, na essência, ele acaba sendo bastante parecido.